Será que tem como voltar no tempo e corrigir a nossa vida? Eu vou te provar que tem. Tem como voltar no tempo, sim. E eu sei que todo mundo diz que não tem como, que o tempo não volta. Mas eu vou te explicar como. Meu nome é Wendel Castellano, sou professor das matérias de administração para o universo de concursos, mentor de empreendedorismo, mentor de concursos e metido aí a psicoterapia. E eu estava um pouco afastado há um pouco mais de um ano de alguns temas, de alguns vídeos que eu fazia, e agora é a hora de eu retomar esse trabalho que eu gostava muito de fazer, mas para uma outra direção. Vamos lá então? Será que tem como a gente voltar no tempo e corrigir os nossos erros? Eu vou provar que tem. Olha só, gente, se existisse uma máquina do tempo, quantas coisas você mudaria? O que você faria de diferente se você pudesse voltar no tempo? Quanto arrependimento você deixaria para trás? Quantas coisas erradas, decisões erradas, escolhas erradas no trabalho, com a família, com a tua própria vida, com a tua própria saúde, com os relacionamentos? O que você corrigiria? O que você de verdade conseguiria assumir que a responsabilidade foi sua? Difícil, né? A gente tem o hábito de culpar os outros. Quantas coisas erradas, palavras erradas, quantas coisas você reescreveria se você pudesse voltar no tempo? Mas eu vou te ensinar a voltar no tempo. A grande verdade é que o tempo em si, óbvio, ele não volta. Você não vai conseguir voltar lá para trás, você não vai conseguir corrigir o que você fez de errado, você não vai conseguir corrigir as suas decisões, escolhas, pensamentos, sentimentos, reações. Você não vai conseguir nada disso, vai conseguir ser corrigido. Só que o tempo que você pode voltar, e que é o que você deve voltar, não é o tempo passado, é se voltar para o tempo presente. E também, consequentemente, para o tempo futuro. Você só tem controle daquilo que você faz hoje e daquilo que você vai fazer amanhã. Você não tem mais controle, infelizmente, sobre aquilo que você fez no passado. E vamos trabalhar melhor isso então. Quais são as áreas que são as principais da nossa vida, onde a gente comete erros, onde a gente se arrepende? E é onde a gente gostaria de entrar numa máquina do tempo, tipo aquele carro do De Volta para o Futuro, e voltar no tempo e corrigir. Essas áreas são saúde, trabalho, família e filhos, sonhos que a gente tem e os relacionamentos. Em relação à saúde, o que você precisa entender é que não importa mais quantas vezes você prometeu cuidar de si, prometeu mudar e não fez. Isso não importa mais. O que importa é o que definitivamente você comece a fazer a partir de agora. E eu preciso ser muito sincero. Por mais que eu seja bem sucedido profissionalmente, por mais que eu seja uma referência na minha área, eu sou humano e eu não sou perfeito. E eu negligenciei a minha saúde praticamente a minha vida inteira. O fato de eu ter nascido gordinho não significa que eu precisava ser gordo a vida inteira. E não há problema nenhum com quem é gordo. Eu sempre me senti bem com o meu corpo. A questão é que agora, aos 49 anos de idade, eu estou sentindo o peso disso, literalmente. Eu sou uma pessoa que negligenciou o próprio corpo, sendo que isso demonstra falta de amor próprio. E aí você pode se perguntar, mas Wendel, como é que pode? Você é tão firme no que você fala, você é tão bom no que você faz, você é uma pessoa acolhedora, enfim, eu sei das minhas qualidades e não estou aqui para enaltecer minhas próprias qualidades. Como é que pode, então, com tudo isso, você negligenciar seu próprio corpo e ter falta de amor próprio? Pois é. A gente faz isso por N razões.
Eu só posso falar sobre a minha, porque eu também tinha o velho hábito de julgar as pessoas, de julgar todo mundo como certo ou errado, e eu não sou Deus. E ainda assim, Deus não julga ninguém, ele só é amor e perdão. E eu tô aqui para passar minha experiência para vocês, me julgando. Eu só tenho o direito de me julgar. E nem me julgar eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de me avaliar, me corrigir e decidir ter uma vida melhor. E eu realmente não me amava. E isso não é até pouco tempo atrás. Isso é até semana passada. Em relação ao trabalho, né, talvez você na sua vida já tenha ficado estagnado, tenha perdido oportunidades muito boas de trabalho por teimosia, por falta de proatividade, por falta de conhecimento e capacitação, e sempre culpando, né, não me dão chance, ninguém me quer, as empresas não me querem, não tem espaço para ninguém, tem pouco emprego, tem poucas oportunidades. Isso é uma besteira. Por mais que eu seja bem sucedido no trabalho que eu faço, até então, eu tive vários momentos da minha vida que eu fui muito bem sucedido e que eu não fiz isso durar muito tempo. E não que eu não seja bem sucedido hoje, mas eu tô longe de chegar onde eu quero e mereço chegar. Por quê? Porque eu negligenciei meu trabalho também. E no meu caso, em muitos momentos era falta de proatividade, mas não por eu não ter a vontade, mas sim por querer fazer apenas aquilo que dá certo. O medo do não, o medo da rejeição, o medo de bater nas portas e ter a porta na cara. Só que isso é a vida e eu precisei me conscientizar disso aos quase 50 anos de idade. Isso é a vida. Então, a partir do momento que você acorda para as coisas e entende que a maior parte das respostas que você vai ter na vida é não, mas você tem que correr atrás do sim, você vira a chave. Seja no empreendedorismo, seja para conseguir um trabalho fixo, seja para passar num concurso. E só depende de você. Por mais que você diga, mas o emprego depende dos outros, alguém vai me entrevistar? Não. Não depende dos outros. Depende de você. Eu vou falar melhor sobre isso. Em relação às escolhas da vida que a gente faz, não existe caminho sem erro. Quem está caminhando vai errar. A grande questão é a intenção que você tem nesse caminhar. Por mais que as suas intenções possam ser muito boas, se você realmente não parar para pensar em cada atitude, em cada decisão, em cada escolha, isso para tudo na vida, você realmente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, por mais que as suas intenções sejam boas. A gente tem o hábito de deixar tudo na mão de Deus. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito numa miscelânea de coisas de religiões. Eu não tenho religião. Mas eu sei o Deus que me protege. E hoje, eu percebo que em relação a várias escolhas que eu tive na vida, de decisões pessoais, desde a adolescência até recente, Deus sempre me mostrou, cara, não é por aí, e eu fui e teimei. Ou Deus às vezes me mostrava, cara, o caminho é esse, e eu não fui. Ou então, o jeito certo de fazer é assim, porque Deus mostra. Se você não acredita em Deus, então a sua intuição, o universo, aquela voz interior, seja lá o que for. Os caminhos corretos nos são mostrados. Só que a gente faz as escolhas erradas. E há uma vantagem nisso, porque isso faz parte do aprendizado. Ninguém nasce completo e nem morre completo. Ninguém nasce perfeito e nem morre perfeito. E ninguém nasce sabendo de nada, nem sabendo falar. E a gente aprende. E não há professor melhor na vida do que os erros que a gente comete. São eles que nos ensinam. O grande problema é continuar insistindo no erro, continuar tomando as velhas decisões iguais.
Esse é o grande problema. Em relação aos sonhos. Galera, sonho, veja bem, sonhos mudam com o tempo. O que nos faz mudar de sonho? Em primeiro lugar, tentar e não conseguir. Você desiste. É frustrante. O segundo motivo que nos faz desistir de sonhos é o amadurecimento mesmo. Eu vou dar um outro exemplo meu. Desde criança, quando perguntavam para as crianças, o que você quer ser quando crescer? O André respondia, bombeiro. Paulo Henrique respondia, policial. Cláudia respondia, médica. E eu respondia, pai. Você sabe o que é desde os 5 anos ter o sonho de ter uma família? Ter o sonho de ser pai? Por que esse sonho? Para reproduzir o amor do berço que eu nasci. E um amor que existe até hoje. Meus pais se amam perdidamente até hoje. Eu nasci com amor, vendo o amor. Então eu queria reproduzir isso para minha vida. Talvez por essa razão, algumas pessoas não saibam amar da mesma forma. Amam de outros. Porque não tiveram na sua infância a referência do amor que, por exemplo, eu tive. E que hoje é cada dia mais incomum, e vocês sabem disso. Isso não significa que essas pessoas não amem, mas significa que é diferente a forma que elas amam. Amam com mais distanciamento, amam com menos atos e menos palavras, amam com mais toque e menos fala, porque não tiveram contato com a fala, com eu te amo todo dia. Eu fui uma criança que foi criada escutando eu te amo o tempo inteiro, com bloquezinho na boca. Isso era comum, em São Paulo isso é comum, eu nasci lá. E não tem nada demais nisso, por mais que algumas pessoas hoje critiquem pais que fazem isso com seus filhos. Isso é horrível. Então, eu fui criado dessa forma. Então, o que acontece? Se a gente entender como fomos criados, a gente vai entender muito das boas escolhas que fizemos, da boa pessoa que somos, mas também dos erros que a gente cometeu. E a gente não tem que responsabilizar pai e mãe por isso, a partir do momento que você tem a consciência. Sobre os sonhos, então, como eu estava falando. Essas coisas te fazem desistir dos sonhos. E os sonhos podem ser renovados. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais sonho de ser pai. Não tenho mesmo. Os meus sonhos hoje são outros em relação à constituição de uma família. E eu vou ser bem sincero. Até algum tempo, eu não acreditava mais em casamento, eu não acreditava mais nessas coisas, porque eu já vivi essa experiência e não foi legal. Mas eu passei a mudar de ideia internamente. Isso há alguns meses. Então, por que não me permitir de novo? Por que não constituir uma família novamente? Eu não preciso ser pai. Talvez a minha parceira já tenha um filho e que eu possa ajudar a cuidar. Talvez ela não tenha filhos, e aí a gente vai viver uma relação somente nós dois, e vamos ser pai de pet, não sei. Mas a gente ressignifica alguns sonhos, em alguns momentos, e em outros a gente muda. Porque a gente amadurece, muda a forma de ver. Nós não somos a mesma pessoa de 24 horas atrás. Essa coisa de que as pessoas não mudam, mudam sim. Quando elas querem, quando cai a ficha. Quando param para avaliar uma série de fatores. Sobre relacionamentos, que é o outro pilar da nossa vida, que em muitos momentos a gente gostaria de voltar atrás. Eu não sei dizer quantos relacionamentos frustrados eu já tive, quantas traições eu já recebi. E também não sei dizer quantos relacionamentos bons eu tive. Óbvio que nem tudo foi ruim. Mas eu imagino que na nossa vida, o que a gente mais tem como referência principal, e se não é assim, eu acredito que deveria ser, é o último relacionamento, é o relacionamento atual ou o último que você viveu. E se ele é atual, uma dica: não cometa os erros que você cometeu nos relacionamentos anteriores. A gente tem o velho hábito de começar novas relações
meio que tentando reproduzir algumas coisas. Só que é outra pessoa que está na sua frente, com outros valores, com outros princípios. E a gente tem o hábito de ter as mesmas desconfianças, achar que a pessoa vai cometer os mesmos erros com você, principalmente quando você viveu algumas relações traumáticas. E se você deixar isso acontecer, esse relacionamento vai terminar. E você não vai ter como voltar no tempo, porque, primeiro, que o tempo não volta, segundo, porque depende da vontade de outra pessoa. Então, um conselho que eu te dou: não cometa os erros que você cometeu nas relações anteriores. Não comece uma nova relação acreditando que você não precisa primeiro se avaliar, primeiro mudar uma série de coisas para viver uma nova relação. Às vezes você acha que está curado, às vezes você já até procurou terapia, achou que estava curado, e não. Porque não é doença para curar. É autoentendimento. É autoevolução. Isso é contínuo. Isso é pro resto da vida. E às vezes você se permite, e isso vai te fazer se arrepender e querer voltar no tempo, você se permite não se autocuidar. Não ter o amor próprio, não só no físico, mas também aqui, para continuar se autodesenvolvendo. Até para merecer aquela pessoa que você sabe que é diferente. Porque você também é uma pessoa diferente naquele momento. Por mais que a outra pessoa nunca tenha feito esse exercício. Não responsabilize as outras pessoas pelos erros que a relação vai ter. Não julgue ninguém, porque você não é Deus. O tempo, então, ele não volta. Só que a transformação que você pode fazer a partir de agora, ela está aí. Você pode fazer imediatamente. Você pode começar agora. Eu te falo, eu já mudei muita coisa na minha vida, mas eu me abandonei nos últimos meses. Por N razões. Chega. Eu não tenho mais tempo a perder e eu gostaria muito que você que está assistindo esse vídeo também tivesse o mesmo sentimento. Você não tem mais tempo a perder, independente da idade que você tá. Eu, com 49, ainda tô achando que dá tempo para fazer muita coisa nessa vida. Dá para ser muito feliz, dá para fazer muita gente feliz. Não tá tarde para nada disso. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar o que passou. Esse processo é muito difícil, é muito doloroso. Porque você, se fizer isso de verdade, e eu te falo de verdade, como eu nunca tinha feito, eu fui fazer recente, dói. Você chora quando você começa a analisar tudo que você fez na sua vida, tudo que você fez em relação ao trabalho, em relação à saúde, em relação à família e filhos, para quem tem filhos, em relação a relacionamento, em relação aos seus sonhos. Dói, porque você começa a enxergar, caramba, por que eu errei nisso? Eu nem sou assim. Por que eu reagi dessa forma? Por que eu reagi ao outro desse jeito para provocar, sendo que bastava respirar fundo e com amor ter um diálogo? Por que aquele emprego eu não agarrei? Por que eu não me desenvolvi melhor? Por que eu não fiz aquele curso? Dói. Dói. Se você fizer isso de verdade, dói. Dá um arrependimento mortal. Que se você não tomar cuidado, você entra em depressão profunda. Por isso é bom fazer isso com ajuda, com terapia. E eu te falo, quando você faz esse exercício, ele é muito, muito, muito revelador. Só que se você faz esse exercício com dedicação, com verdade, como você nunca fez na vida, você vai ter mudanças rápidas na sua vida. Tem gente que não acredita em mudanças rápidas. Tem gente que não acredita que alguém pode mudar ou que alguém pode evoluir rapidamente. Só depende de cada pessoa. E quem não acredita é problema dela. Entende? Porque é sobre você que você tem que pensar. No meu caso, de tudo que eu estou falando aqui, é sobre mim. É sobre você, não é sobre o outro. Nunca foi sobre o outro. É isso que a gente precisa entender. A partir do momento que a gente aceita o que passou, sofremos, se isso for feito de verdade. Só que você passa a entender que aquilo que você fez não precisa mais permanecer.
Então você deixa de ser a vítima que você sempre foi. Eu sempre me coloquei como vítima nas minhas relações. Eu sempre me coloquei como vítima em relação a todo o mal que eu sofria, de saúde, uma batida de carro, um emprego que não deu certo, uma frustração profissional. Eu sempre era vítima, eu não sou vítima de nada. Mas tudo isso teve responsabilidade minha. E é isso que você precisa assumir. Segundo passo, e ele tem que ser o segundo passo. Nada vai funcionar se você não fizer isso. É cuidar de verdade da sua saúde. Eu passei por uma cirurgia há menos de uma semana. E essa cirurgia na coluna, para tirar 2 hérnias de disco, não foi algo simples, não foi retirada as 2. Durou muito mais tempo do que deveria durar. E foi culpa minha ter adquirido essas hérnias. Por quê? Acredite, para quem não me conhece direito, eu fumava 2 carteiras por dia. E eu falo fumava no passado, porque eu larguei essa merda desse cigarro. E eu não larguei há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não. Eu sempre me enganei falando, vou largar, vou fumar só finais de semana, só quando eu estiver bebendo uma cervejinha. Eu sempre me enganava, eu sempre criava desculpas. Chega. O cigarro não me pertence mais. Esse é um vício da minha mãe, não tem que ser meu. Isso é uma autodestruição dela, não minha. E as hérnias foram adquiridas pelo fumo durante anos, desde os 17 anos de idade aos 49, fumando muito. E aí você se pergunta, como é que pode? Esse não é o Wendel que eu conheço profissionalmente. Eu não estou aqui para ser o profissional. Hoje, eu estou aqui para ser o ser humano. A vida cobra o preço, sabe? A obesidade que eu nunca tratei. Eu sempre me achei bonito, sempre soube que chamava atenção, embora não me amasse. Eu sabia pela boca dos outros, não pela minha própria visão. Não é que eu me achasse feio, mas eu também não me achava bonito. Eu me achava, juro, até pouco tempo, eu me achava uma pessoa invisível. Eu só era visível no meu trabalho. Eu só era visível sendo o professor foda que eu sou. O resto eu me achava invisível. Eu não sou invisível. Você também não é. Em relação a trabalho, beleza, o tempo passou, você jogou oportunidades fora. Dá tempo ainda, você tá vivo, não tá? Você tem braço, você tem perna, e ainda que não tenha braço e perna, você consegue se comunicar? Então você consegue trabalhar. Olha só, que coisa idiota. Eu recebia indicações de contatos para serem feitos e eu não ia. Por orgulho, em alguns momentos. Porque eu tinha muito aquela coisa, eu preciso conquistar com as minhas próprias mãos. Por vaidade, idiota, e por nunca querer escutar que alguém me fez. Que besteira. Às vezes, Deus abre as portas por meio de indicações das outras pessoas. Ele usa outras bocas. E principalmente, a boca da pessoa que você mais ama. Que você teima em não escutar. Teima em não ceder. Teima em não aceitar a ajuda. Que besteira. Aceite ajuda. Se a tua vida profissional tá uma merda hoje, vira o jogo, se capacita, tem vídeos no YouTube gratuitos. Se você pode investir um certo dinheiro, procura terapia. E eu não estou falando aqui eu como terapeuta, não. Para essas coisas eu não vou servir. Procure terapeutas que são específicos dessas áreas que te faz falta e que você precisa corrigir. Vai atrás, levanta cedo, não faça como eu que troco o dia pela noite. Eu até semana passada eu trocava o dia pela noite, eu produzia muito mais, eu trabalho com videoaula, aqui é meu estúdio, então era mais sossegado gravar de madrugada, enfim, eu inventava essas desculpas e trocava o dia pela noite.
As oportunidades ocorrem na luz do dia. As oportunidades ocorrem de 7 da manhã às 19 horas. Não ocorrem das 19 horas até as 7 da manhã. É difícil acordar para isso. Em relação a escolhas na vida, o que te trouxe até aqui? Todas as suas escolhas. Elas foram erradas? Foram. Em alguns momentos. Só que essas escolhas fizeram de você quem você é hoje. Ame esse seu passado. Ame o caminho que você percorreu. E por mais que você tenha feito escolhas erradas, ame as escolhas erradas que você fez, mas deixe-as para trás. O grande problema do ser humano é que a gente quer trazer o passado para o presente. É uma velha frase batida, eu odeio frase batida, mas é verdade. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Sai de casa cedo. Vai malhar. Vai atrás das oportunidades. Foca em você. Foca no amor próprio. As pessoas que você deseja se relacionar só vão te amar se você focar em você. Elas não vão te amar pelo amor que você dedica a elas. E isso eu aprendi também. Elas vão te amar pelo que você dedica a você e pela tua capacidade de, estando bem em todos os aspectos, financeiro, emocional, físico, espiritual, pela capacidade de andar ao lado e ser o porto seguro dessa pessoa e ser a segurança para essa pessoa. Como ela também, se fizer da mesma forma, será seu porto seguro e sua segurança. Isso é amor de verdade entre um casal. E falando nisso, sobre relacionamentos. Nunca é tarde. Fazem uma analogia de que o amor é como um cristal, que se você deixa cair quebra, não tem como colar. Primeiro que o amor não é físico. Segundo que o amor não é quebrável. Terceiro que o amor é um sentimento, mas também uma decisão. Quando as pessoas terminam relacionamentos, elas decidem deixar de amar. Então, amor é uma decisão. Não é um sentimento. Não tem essa de quebrou. Não. Só que você não pode, em relação a relacionamentos, acreditar que tudo aquilo que fez dar errado e que você não corrige e que a outra pessoa também não para avaliar e para corrigir, vai dar certo. Você insiste, você se humilha, você pede perdão por coisas que você nem parou e teve tempo para analisar se você realmente estava errado ou não. Você não enxerga os erros verdadeiros e mais profundos do que aquilo que a pessoa fala. E você precisa parar para pensar em você na relação e na pessoa na relação com você. E muitas vezes a gente é egoísta e só pensa na gente, na relação. O que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente espera do outro, como é que a gente quer que o outro seja. Você já parou para se perguntar se você é do jeito que o outro gostaria? Talvez você até seja, talvez você até tenha essa capacidade. Mas quantas vezes você é burro, burra, teimoso, teimosa, de nem demonstrar por vaidade, por orgulho, porque está com briga demais na relação? Então, se você vive hoje um relacionamento positivo, agarra com todas as forças, porque hoje em dia está muito difícil, as pessoas não se valorizam mais, tudo é muito fácil, tudo é só sexo pela rua, tudo é traição, é falta de respeito, é falta de amor com o seu sistema, com a sua família, principalmente se você for uma mulher e tiver filhos. Dificilmente alguém vai abraçar o seu sistema inteiro. E em relação aos homens, dificilmente alguém vai querer abraçar você cheio dos problemas. Principalmente os seus problemas internos e mal resolvidos. Então, se você vive uma relação boa, abraça com todas as forças, fala eu te amo, mesmo que a pessoa não responda, mesmo que a pessoa responda no TBM também, porque está cansada, não importa, cada um tem sua linguagem do amor. Respeite a linguagem do amor do outro. E faça mostrar a sua linguagem também. E se você vive hoje uma situação de término, de um relacionamento que você percebeu também que você errou e que você gostaria de voltar no tempo, nunca é tarde. Mas respeite a outra pessoa e a decisão da outra pessoa. Vai cuidar de você, mas não faça isso para outra pessoa.
Faça porque você acordou. Quem sabe, daqui pouco tempo, médio tempo ou longo tempo, essa pessoa volta. Talvez ela não volte nunca mais. E talvez você entenda que nunca é sobre o outro. Tem que ser sobre você. Você tem que estar bem. Sempre me doeu muito, profissionalmente, na sala de aula, nas escolas, nas empresas que eu já trabalhei, com os meus pais, com os amigos e com o relacionamento, eu ser criticado por algo errado que eu fiz, porque me doía fazer algo errado, eu queria ser perfeito. Eu queria ter feito tudo certo. Não consigo. Eu preciso me perdoar por isso também, então se perdoe. Você não vai conseguir fazer tudo certo, sempre. Mas você precisa se esforçar em fazer tudo certo sempre, porque é o melhor para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é o verdadeiro amor ao próximo. É se corrigir, porque a gente não vive sozinho. Tem gente que enche a boca, eu sou feliz sozinho, eu vivo sozinho, tá tudo bem eu estar sozinho. Não, não tá. Não tá. A gente não foi feito para viver sozinho. É tão até biológico isso que os corpos se encaixam. A gente não foi feito para ser sozinho, mas a gente também não foi feito para fazer os outros ao nosso redor sofrerem. Sofrerem com a nossa teimosia, com o nosso jeito, sofrerem com a gente achar que as coisas são simples, sendo que aquilo é complexo para outra pessoa, sofrerem com o nosso desprezo, com o nosso abandono, com o nosso largar a pessoa para trás. As pessoas não foram feitas para sofrerem. Elas foram feitas para ser felizes, só que isso é com base no aprendizado. E infelizmente, a gente só cresce com aprendizado. Se tudo isso que eu te falei foi útil para você conseguir voltar no tempo de agora, eu te pergunto e responda sinceramente: o que você vai fazer com essa nova chance? Tem uma nova chance na sua frente a partir de agora. E não sou eu que estou te dando essa nova chance, não. Só estou te fazendo refletir. Quem está te dando essa chance é Deus, e quem está te dando essa chance é você mesmo. A vida já te deu muitos avisos, e para mim também. Eu estou cansado de receber os avisos da vida. Tá na hora de eu ser alguém melhor ainda do que eu sei que eu sou. Porque eu também sei aquilo que eu sou bom. E você sabe? Para de ficar preso ao passado. Olha para o presente. Olha para o futuro. Se for para reconquistar um emprego, será um novo emprego. Pode até ser na mesma empresa de antes, mas é uma nova história. Se for para reconquistar a sua saúde, vai ser no seu mesmo corpo, porém modificado. Não vai ser num corpo diferente. Se for para resgatar seu relacionamento, que seja para ser feliz com a mesma pessoa, mas uma nova história. Onde você não deve cobrar, se isso acontecer, da pessoa ter mudado. É você que tem que mudar. Porque tudo isso não é sobre o outro. É sobre você. O que você pode fazer hoje? O que você pode começar a fazer agora? Se eu puder te ajudar, eu converso com você, troco uma ideia, me chama no direct, me chama... Esse vídeo vai para o YouTube também, coloca lá nos comentários. Se eu puder ajudar, conta comigo. Porque eu tô na mesma jornada. Mude a sua vida, que tudo vai mudar ao seu redor. Eu te garanto. Fiquem com Deus. Compartilha, segue, curte aí o sininho no YouTube, enfim, manda aí para alguém no Instagram. Faz o que você achar melhor. Se isso puder ajudar alguém, que ajude. Fiquem com Deus. Até mais.